eu sou Marcela Vale e este é o Rotina de Yoga. Estaremos juntos uma vez por semana falando sobre tudo relacionado ao yoga, porque o yoga vai muito além do tapetinho. Yoga vai além da parte física, é amadurecimento, é saber-se completo, mesmo sozinho, e também são os relacionamentos e a vida diária. Vem comigo, no caminho eu te explico. Olá, como você está? Eu estou bem, uma semana um pouquinho agitada, mas tudo dentro do meu normal, do meu comum. Hoje nós vamos falar de nutrição com uma pessoa muito querida, uma nutricionista experiente e competente. Aliás, foi ela quem deu o nome de YogaCast para este podcast. E antes de eu apresentá-la, vamos lembrar de respirar? Então, sente como que a tua respiração está fluindo, se ela está um pouquinho mais acelerada ou se está tranquila. Observa essa respiração. E então você pode inspirar profundamente, preenchendo seus pulmões, sentindo seus pulmões completamente preenchidos, e na expiração soltando todo o ar, esvaziando, sugando um pouquinho o abdômen para tirar todo o ar dos seus pulmões. Numa próxima inspiração, inspira lá no abdômen, sobe para as costelas, para o alto do peito e expira todo o ar mais devagar do que a inspiração, mais demorado do que a inspiração. E você pode manter essa respiração durante a nossa conversa, durante esse papo, ou você pode voltar à sua respiração automática, mas deixando que essa respiração se mantenha um pouco mais longa, tanto na inspiração quanto na expiração, trazendo um pouco de consciência para esse ato de respirar. Então vem comigo, nosso papo vai ser muito bom hoje. Então, hoje a nossa convidada é uma pessoa muito querida, é a Camis Abreu. Camis Abreu é nutricionista, a gente vai conversar sobre nutrição, alimentação. A Camis, ela tem uma consultoria, a At Your Side Consultoria. Ela tem especialização em mestrado em pediatria e saúde do adolescente pela Unifesp. E hoje ela está focada no envelhecer com saúde. Então, ela já passou ali na sua carreira, tem docência, tem corporativo, e hoje a At Your Side Consultoria, e ela vai apresentar a At Your Side para a gente. E, ai, gente, a Camis é minha amiga do coração, então ela é cheia de qualidades, ela é mãe da Lupita, mãe ou tutora, né? Eu gosto de falar mãe, então. E Camis, muito bem-vinda. Eu estou muito feliz porque você está aqui. Então, eu deixo você complementar essa apresentação que eu fiz e falar mais sobre você, se apresentar aí para o nosso público. Bem-vinda. Oi, Má. Primeiro eu queria te agradecer super pelo convite. É sempre um prazer enorme falar da nutrição, especialmente com você, que é minha amiga e irmã, né? E eu fico muito feliz mesmo da oportunidade de falar deste tema que é tão importante na nossa vida, que é a nossa alimentação. E a gente estava conversando, né, Má, nos bastidores, falando sobre essa importância do nutrir, não só de alimentos, mas de coisas boas que fazem com que a nossa vida seja cada vez melhor, mais inspirada, mais iluminada. E eu acho que é muito a proposta que a gente tem feito nas nossas vidas, né, uma recente, que é ver todas as coisas boas que a gente pode fazer na nossa profissão. E o podcast é um veículo para isso. E como você falou, eu sou nutricionista há 21 anos, tenho um mega orgulho da minha profissão, me permitiu ver muitas coisas boas, né, desde lá do começo da vida,
E agora, nesse momento atual de vida e de trabalho, começar a olhar a longevidade, o envelhecimento com muito carinho, com outros olhares. E a Etcharside, que é a minha consultoria, em sinergia com o meu irmão, Bruno, que é psicólogo, tem esse propósito da gente falar sobre letramento em saúde, que é muito isso que a gente está fazendo, né? De explicar para as pessoas o que é importante na sua jornada de vida, de autocuidado, de saúde mental, de promoção de saúde, para que a gente possa viver mais e melhor. Então, muito obrigada pelo convite e vamos em frente, vamos falar sobre esse tema tão legal que passa pela nossa vida toda. Ai, vamos. E você citou do nutrir, nutrir em todos os aspectos, né? Em todos os campos. E tem dentro do que a gente estuda ali do yoga, tem uma palavra que se chama pratyahara. E pratyahara é a gente tomar cuidado com o que a gente coloca para dentro, né? Seria com alimentos, mas não só alimentos, né? Então eu falo que esses alimentos, assim como você falou, é o que a gente vê, é o que a gente ouve, é onde a gente está, né? Os lugares que a gente frequenta. Então esse alimento ele pode vir de todos os lugares, né? Por todos os lados. É isso aí, Então, vamos começar a nossa conversa aqui. E eu quero te contar uma coisa que talvez você não saiba. Não sei se eu já te contei isso, que eu fiz um técnico em nutrição. Você, Segredinhos, né? eu acho que esse segredinho eu estou descobrindo agora, mas me conte mais. Só fiz o curso técnico, eu não peguei, não sou técnica porque eu não fui fazer o estágio. Gente, até hoje eu penso por que que eu fiz esse curso, né? Enfim, umas fases assim da vida que a gente não sabe o que faz da vida e falar, ah, vou ali fazer um técnico em nutrição. Eu amei, porque, enfim, nutrição, alimento é uma coisa que a minha família sempre prezou muito, assim. Minha mãe cozinha muito bem, sempre teve muito cuidado com o que ela cozinhava, o que ela colocava na mesa para gente. Meu pai era macrobiótico, foi macrobiótico por muitos anos. Então, essa questão de cuidar da alimentação, né? Cuidar da alimentação, o cuidado com a alimentação, minha família sempre trouxe muito forte assim para gente. E a gente fala hoje muito de descascar mais e desembalar menos, né? Desembrulhar menos. E isso, para mim, que tive essa bagagem aí, é muito fácil. Para mim é um prazer quando eu posso trocar o industrial pelo natural, né? Pelo que vem da terra. Eu prefiro mesmo. Mas eu sei que não é a realidade de muitas pessoas, né? Então, eu queria te perguntar como que você vê a alimentação no Brasil hoje em dia? Como que o brasileiro se alimenta? Ou não tem alimentação, é só comida? Nossa, Mar, você tocou num ponto super importante, né, da gente comer mais alimentos que não tenham que você abrir a embalagem. Esse é um ponto que o guia alimentar para a população brasileira traz muito, a importância de se resgatar os hábitos, de se manter essa cultura alimentar. Tem uma frase que eu ouvi no primeiro ano de faculdade, ou seja, há 21 anos atrás, e que eu carrego até hoje, que fala assim, que o alimento é o contato diário com a vida. Ai, que Então, lindo! isso, lindo, né? Eu acho essa frase maravilhosa, Hum. porque ela traz que o alimento é muito mais do que só o veículo de vitaminas, minerais, mas ele faz essa conexão, como você falou, da sua mãe, do seu pai, porque tem uma memória afetiva, tem um valor muito grande, né? Ele traz memórias, ele remete à cultura de um povo. Quando a gente olha aqui no nosso Brasil, que é tão diverso, você vê que o que a gente come, por exemplo, aqui em São Paulo, é totalmente diferente do que se come no Nordeste, no Norte, no Sul. E quando a gente olha os dados da população brasileira, infelizmente, a gente tem visto uma piora na qualidade desses alimentos, né? Hoje a gente vê que um grupo gigantesco de crianças, adolescentes, adultos estão acima do peso, né? Isso são dados da POF, que é a Pesquisa Orçamentária Familiar, que mostra que aumentou-se de maneira expansiva o ganho de peso, porque piorou-se os hábitos.
Então, aquele prato típico do brasileiro, por exemplo, como arroz e feijão, está sendo trocado por comidas rápidas, fast food, por comidas que muitas vezes não têm uma qualidade nutricional adequada e satisfatória. Então, a gente tem visto uma piora deste cenário, né? E como você bem colocou, comendo muita coisa processada, industrializada, e deixando de lado alimentos frescos ou in natura, como as frutas, os legumes, o arroz e feijão, né? Para aqueles que consomem carne, também houve uma crescente do consumo de carne vermelha, mas não se come peixe. Então, realmente a dieta do brasileiro não está equilibrada e a gente tem visto isso com uma série de manifestações de doenças adquiridas, né? Pela mudança do estilo de vida, seja a alimentação, o estresse, a falta de atividade física e como a gente às vezes muito fala, né, mas até a falta de autoconhecimento, né, de você olhar para a sua Ah, saúde e você pensar que é um investimento na sua saúde, no seu bem-estar, no seu autocuidado. Então, acho que é uma das propostas que a gente tem que discutir bastante, que é o quanto a gente está cuidando dessa casinha maravilhosa que é o nosso corpo, que vai acompanhar a gente a vida toda. exatamente, Cá. Nossa, é muito verdade tudo isso. E hoje eu vejo que talvez essa. Bom, tem vários fatores, né, para falar dessa piora na alimentação do brasileiro, mas boa parte, talvez, é porque o alimento industrializado ele se tornou mais acessível financeiramente do que aquela feira, né? Assim, eu moro sozinha, então quando eu vou na feira, eu fico surpresa. Cada vez que eu vou na feira, eu fico surpresa. Não acredito no preço das coisas, gente. Tá tudo muito caro. E aí eu entendo por que que às vezes uma mãe troca uma banana por um pacote de salgadinho, dependendo, né, a classe Da social, sua realidade, a né? idade dessa mãe. Porque uma dúzia de banana, gente, estava R$ 18 na feira, a banana mais bonita. A dúzia estava R$ 18. Aí você pode pegar uma mais ou menos ali que estava 10, e mesmo assim eu não acho barato. Não acho barato R$ 10 uma dúzia de banana. Não acho um preço E acessível, né? Para uma isso que você família. está isso que você tá falando, mas super importante porque existem movimentos que querem taxar mais os produtos industrializados e os produtos in natura não ter cobrança de impostos. E isso é uma medida, na minha opinião, muito interessante e oportuna, porque você vê, né, o Brasil tem uma safra de alimentos naturais e de frutas gigantescos. Se a gente vai para qualquer outro lugar do mundo, a gente não vê a oferta de frutas e verduras que existem aqui. Só que existe uma taxação, o que limita o acesso. Então tem essa questão realmente financeira, de educação, né, de explicar que às vezes os produtos que estão naquele momento de safra, que estão mais disponíveis, podem ter um preço um pouco mais amigável, mas com as variações climáticas também que estamos vivendo, isso traz um impacto grande, porque vai mexer na produção, no volume, se isso vai estar acessível ou não, se aquela produção prevista vai ser estragada pelas chuvas em excesso ou pela seca em excesso. Então, tem uma série de elementos, né, que podem trazer este impacto. Então, a gente precisa olhar, né, com bastante cuidado, com bastante atenção e entender que cada indivíduo tem a sua realidade. Óbvio que nem sempre a gente tem um nutricionista ou um serviço de saúde que possa apoiar, por isso que estamos aqui neste podcast para ajudar as pessoas a refletirem, e é uma maneira também de educar, né? De olhar e falar, nossa, o que será que está faltando no meu prato? A gente tem uma regrinha que a gente aprende na nutrição, que são as leis da alimentação, que foram propostas pelo Pedro Escudeiro na década de 40. Ele era um médico argentino que propôs as 4 leis da alimentação, que fala que a dieta, em qualquer momento da vida, tem que ser equilibrada, tem que ser colorida, variada e diversificada. Né? Então, são as leis que nutrem o trabalho do nutricionista em qualquer área. Então, a gente tem que olhar e pensar para aquela faixa etária, para aquele indivíduo,
quais são os nutrientes certos, e esses nutrientes estão em quais alimentos, e aí a gente vai fazendo a famosa dieta, plano alimentar e todas as atividades pertinentes à prescrição do nutricionista. Ai, que maravilha. É tanta coisa, né, enfim, a gente realmente precisa de uma reeducação alimentar geral, né, reeducação alimentar na nação. O nosso mundo anda muito maluco, mas eu acho que isso daí seria bem importante, assim. Tem vários movimentos, né, que fazem em pequenas comunidades, enfim, mas ainda é pouco, porque acho que está se perdendo muito essa questão do comer saudável, o comer simples, né? E o simples, é simples, não precisa colocar muita coisa ali diferente, e também tem a questão do sabor, né? Os alimentos industrializados, eles vão despertar aquelas papilas gustativas que acaba criando um pouco de vício, né? A gente, quem tem costume de comer muita coisa industrializada, começa a não ver mais gosto pelo simples ali, pelo chuchu, pela banana, enfim. E esse ponto, Má, que você colocou também é muito legal, porque também houve essa mudança da percepção dos alimentos. Como hoje as crianças veem as coisas muito embaladas, se você perguntar para uma criança, se você mostrar um chuchu, uma abobrinha e falar o que, que é isso, muitas crianças não sabem. Ela vai olhar e falar, não sei. Então, se você não reconhece o alimento como alimento, é difícil também você dizer, olha, isso daqui é bom para você, é nutritivo, é saboroso. E tem essa questão que são o que reforça, né, o sabor dos alimentos industrializados para aumentar a sua durabilidade. Então é um movimento que a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque os alimentos industrializados existem, né? Tem os processados, os ultraprocessados, podem estar dentro da dieta, mas não tem que ser o principal elemento. Né? Então eu digo isso porque, por exemplo, um arroz é um alimento processado, mas minimamente processado, diferente, por exemplo, de uma bolacha recheada, que a hora que você lê a lista de ingredientes, você vê sempre os primeiros componentes são os que têm maior quantidade. Você olha, vê açúcar, farinha branca, outros componentes. Aí depois, lá na frente, vem um pouquinho de vitamina e mineral, que não necessariamente é da natureza daquele alimento, né? Ele é adicionado. Então a gente tem que. A rotulagem de alimentos também é um ponto importante, porque quando a gente olha os três primeiros ingredientes, o que está ali é o que tem mais. Então, se você pegar um alimento e ver que tem uma. O primeiro alimento é xarope de glicose, que é um tipo de açúcar, ou gordura hidrogenada, você tem que acender um radar, falar, opa, deixa eu ver, né? E não olhar só as calorias, mas olhar também o que engloba. Agora, quando a gente vê o arroz, o feijão, uma fruta, banana, folhas, grãos, isso são alimentos que têm pouco processamento, né, pouca manipulação e que tem um valor nutricional alto. Né? Então, ele tem, além de fornecer a energia, ele vai ter altas doses de vitaminas, minerais, que é o que dá energia e disposição para a gente enfrentar esse mundo atual. Mundão de meu Deus, como eu falo. E a gente já até, acho que foi uma boa conquista ter na embalagem aquela rotulagem, né? Aquela descrição de contém muito sódio, contém muito açúcar, né? Acho que isso já foi uma boa, assim, a gente ganhou essa luta. Exatamente, né? E isso ajuda bastante, né, essa indicação para pessoas que, por alguma razão, optam não colocar na sua alimentação alguns componentes, né? Então, eu falo que hoje a gente tem dois grandes grupos. Um grupo que, por uma questão de saúde, não pode ter contato com alguns componentes, como glúten, proteínas, né, que são os intolerantes a um carboidrato ou alérgico a uma proteína. Né, tem lá a sinalização clara. Ou para um indivíduo que, por uma questão ideológica, filosófica, religiosa, escolhe, por exemplo, não comer carne. Né? Então, você também tem a rotulagem, ele é uma
mecânica que ajuda muito o consumidor, né, o paciente, a pessoa que vai consumir um alimento, saber o que contém. Não necessariamente as pessoas sabem na totalidade. Então, é um trabalho dos nutricionistas e também da indústria declarar o que tem e o nutricionista orientar. Então, nesse caso, né, de dietas com algum tipo de restrição, seja por uma questão de saúde ou por uma opção individual, a rotulagem ajuda bastante a saber se aquele alimento, por exemplo, é enriquecido com cálcio, com vitamina D, com ferro, qual é a origem, né? Então, ele é um recurso muito interessante e que tem sido amplamente, né, melhorado ao longo do tempo. Hoje a gente vê tardinha se é transgênico, se é rico, se é fonte de. Então, tudo isso tem um recadinho ali por trás para falar da qualidade e também alertar as pessoas caso elas não queiram ter contato com um determinado ingrediente. Ah, é verdade. E esse transgênico, nossa, eu tenho muita paura, uma palavra que quase ninguém conhece, né? Mas tenho esse asco de quando eu vejo aquele T. E, ou seja, alguns alimentos colocam, porque esse também deixou de ser obrigatório, né? Então, enfim, é realmente um cuidado. Mas você levantou um ponto muito interessante das pessoas que têm alguma restrição, seja com glúten, com lactose, que hoje em dia tem muita gente, né, com essas intolerâncias. Dentro do mundo do yoga, é muito comum a gente ver pessoas vegetarianas, veganas, mas a maioria acho que vegetariana, né? Ali por conta de tudo que a gente vai aprendendo, a ahimsa, a não violência. Então, eu costumo brincar, entre aspas, é um brincar sério, porque às vezes as pessoas falam, ah, mas em nenhum lugar está falando que não pode comer carne, né? Se referindo a alguma religião. E eu sempre falo, tem um dos mandamentos que está assim, não matar. Ali não está especificado o quê, que não é para matar, que é só uma cutucar um pouquinho esse outro lado. Não está escrito, só está escrito não matarás. Então, ponto. Pode ser uma planta, então eu sendo vegetariana, eu estou errando também, pode ser um animal, pode ser outra pessoa, enfim. Eu brinco até que é não matar o tempo, né? A gente ter o respeito até com o tempo que a gente gasta em cada atividade. Mas a gente tem uma grande parcela dos professores de yoga, dos praticantes, que são vegetarianos, alguns veganos. E como que você vê o vegetarianismo ou o veganismo, né? Que eu acho muito legal que hoje o veganismo está mudando o nome para plant-based, porque o veganismo ele é um ativismo, né? Ele não é somente uma dieta diferente, ele expande, né? Então vai além da carne, o mel, a lã da ovelha, enfim, tudo que vem de animal, o animal não está para nos servir de nenhuma forma. Então, o veganismo ele tem esse lado ativista e por muitos, né, muitos motivos para sair um pouco dessa parte ativista que talvez incomode quem tenta ser vegano, está se usando muito o plant-based, a base de plantas, mas a gente acaba assumindo esse linguajar, assumindo esse inglês dentro do nosso dicionário aí de alimentos. E como que você vê tudo isso, né? Essa parte do não consumo de carne vermelha ou carne branca. Eu acho, Mar, que primeiro de tudo, como você bem colocou, tem que ser uma escolha que o indivíduo faz por por uma questão, seja ideológica, religiosa. Né? Então, acho que esse é o primeiro ponto que eu gosto de falar como nutricionista, assim, que a pessoa, a partir do momento que ela toma essa decisão de não comer alguma coisa, eu sempre falo, então a gente precisa substituir. Hoje eu vejo esse movimento com olhos muito positivos, por quê? Porque a gente sabe que tem impactos na saúde, tem impactos no planeta e também no acesso de alimentos a todos e também na questão do cuidado aos animais. Por exemplo, eu falo que eu sou onívora, eu como de tudo, mas eu passei por uma experiência recente de adoção de um cachorrinho, né? Como a Má falou, a Lupita. Lupita.
E foi muito engraçado, porque assim, eu sempre comi carne, não em grandes quantidades, mas depois que eu adotei a Lupe, eu comecei a diminuir mais a minha ingestão de carne, né? Por quê? Porque eu comecei a pensar exatamente isso. Eu cuido tão bem de um cachorrinho, de um bichinho, por que eu não faço isso com os outros? Então é uma mudança que a gente tem que ter, com alguns cuidados. Então, por exemplo, o que uma pessoa que não opta por não comer carne precisa fazer de maneira anual? Exames para verificar, por exemplo, como que está seu ferro, sua ferritina, vitamina B12, cálcio, vitamina D, né? São alguns exames dentro do seu cuidado regular que a gente tem que fazer, e para as pessoas que não comem carne, com uma nota maior. Porque, querendo ou não, são nutrientes que estão presentes nas carnes vermelhas, peixe, frango, tudo mais. Então, esse é o primeiro ponto, né? Quer dizer, o segundo. O primeiro é o momento que você decide. O segundo é quando eu vou deixar de comer, eu tenho que substituir. E você trouxe um ponto que é uma crescente, especialmente na Europa, que são os produtos plant-based, que são os substitutos adequados para as carnes. Então, são combinações de proteínas, vegetais, que entregam a quantidade de aminoácidos necessários para formar a sua proteína e você ter energia e você fazer as suas atividades. Então, é importante ter este cuidado de tirar um e substituir por outros. Com o passar do tempo, a gente viu uma melhoria muito também no sabor desses alimentos, né? Antes, quando você pensava um produto à base de soja, que era o que tinha disponível, era intragável, era um gosto muito ruim. Então as pessoas tinham uma ideia que a dieta sem carne era sem sabor, era ruim, não tinha opção. Hoje você vê várias proteínas vegetais disponíveis, com sabor adequado, que você pode fazer preparações que vão entregar um sabor, né, um paladar, que é o que as pessoas falam, não vou deixar de comer carne porque é gostoso, tem um paladar bom. Mas se você sabe preparar alimentos e usar as técnicas culinárias corretas, uma preparação à base de vegetais vai ser tão saborosa quanto, né? E você consegue. Então, esse é um outro ponto que eu gosto de reforçar, porque às vezes a pessoa fala, eu vou deixar de comer carne, e começa a comer só alface e tomate. E fala, não, sou vegano, sou vegetariano. Só que se isso não é bem organizado, com o passar do tempo, você pode entrar num risco de carências nutricionais. Então, isso vai prejudicar a sua saúde. Então, a gente tem que fazer essa troca ordenada e fazer esse olhar cuidadoso. Mas hoje vejo que é uma crescente, que é algo que agrega valor para a sua saúde pessoal, para a saúde do planeta, e pode ser um ponto importante para a longevidade, já que estamos vivendo mais, né? Precisamos ter uma dieta equilibrada. E o que a literatura a gente vê é o consumo de carnes, especialmente carne vermelha, ela te coloca numa situação de risco para, por exemplo, doenças crônicas, como aumento de colesterol, aumento de doenças cardiovasculares, né? Então, o aumento, a sua chance de um desfecho negativo de saúde aumenta. Em contrapartida, quando a gente tem estudos enormes, como por exemplo adventistas do sétimo dia, que não comem carne, que comem, né, dieta mais vegetariana, vegana, você vê uma diminuição desse risco. E não é pela religião, é muito mais pelas escolhas alimentares, pelas escolhas do estilo de vida, que, na minha percepção, conectam muito com a proposta também do yoga, que é a não violência, que é você ter a prática de atividade física, do autoconhecimento, do autocuidado, e de você escolher não comer alguns alimentos. Então, acho que é um ganho super positivo, e o meu começo de jornada de carreira como nutricionista, meu primeiro trabalho de revisão da literatura foi sobre dieta vegetariana. Então foi muito legal, porque há 20 anos atrás esses dados já mostravam que o consumo de nozes, de frutas, aumentava a qualidade de vida, e hoje a gente vê a consolidação e a comprovação disso. Então acho que é um caminho muito interessante, e que
sempre fica o convite das pessoas refletirem sobre. E aí eu falo, se a pessoa tem alguma dificuldade, você não precisa fazer uma mudança brusca, né? A gente sempre fala, segunda-feira tem um programa internacional muito legal que é a Segunda Sem Carne. Então você pode tirar um dia da sua alimentação para você sentir e conhecer outros sabores, outras texturas, outros aromas, né? Então você pode fazer isso de maneira gradativa e com orientação e acompanhando esses marcadores que eu comentei para você ter uma melhor qualidade de vida, né? Eu sempre falo promoção de saúde e não promoção de risco ou de agravos. Nossa, Kai, é isso mesmo. Acho que você falou tudo. Eu tenho um tempo, assim, acho que menos de 10 anos que eu não como carne, e eu deixei de comer carne. Na época, eu não estava fazendo ainda, não tinha estudado yoga ainda, mas estava ali no processo, não tinha feito a formação. E a minha preocupação sempre foi com o planeta, assim, eu quis ser bióloga, não fui, então tem essa parte aí, um gap, uma frustração na minha. Dá tempo, Marcelita, dá tempo. Dá tempo. Então, sempre gostei de ler sobre natureza, eu colecionava uma revista que chamava Caminhos da Terra, sempre adorava. Então, eu deixei de comer carne ali por conta do planeta mesmo, assim. Eu lembro que eu tinha lido uma notícia que falava que o Brasil plantava soja, milho e no trigo não, mas alguma coisa que era para ração de gado. Então, assim, né, eu pensei, caramba, isso não está matando a fome do brasileiro, né? Isso daí está virando ração para alimentar o gado, que vai alimentar uma parcela muito pouca, porque no Brasil não é todo mundo que pode comprar carne, né? Então, e além de devastação, enfim, além de fazer derrubar a mata para poder fazer pastagem, então tudo isso. Então comecei ali, não foi nem tanto por conta dos animaizinhos, né? Lógico que está tudo englobado, mas foi mais por essa questão do planeta. E eu nunca tive falta de vitamina, não tive até hoje falta de vitamina, mas isso eu sei que vem da minha família ter consciência de alimentação e eu sempre ter tido essa alimentação equilibrada, né? Então é algo que não porque eu deixei de comer carne que eu comi só o alface e tomate que muitas pessoas fazem, porque ainda não tenho paladar para o vegetal, né? O paladar para os grãos, não sabem preparar, e hoje em dia realmente assim, a gente tem muitas receitas maravilhosas, muita coisa se mudou em relação à alimentação vegetariana, né? Então a gente tem às vezes eu coloco ali no meu Instagram umas receitinhas fáceis, já coloquei até uma mousse de chocolate com aquela aguinha do grão de bico, aquafaba, o chocolate com aquela aguinha do grão de bico e fica uma mousse perfeita, assim. Então não preciso usar a clara do ovo, né? Então já é uma mousse vegana. Enfim, tem várias sugestões, várias opções para as pessoas poderem escolher, né? Se realmente querem seguir para uma dieta vegetariana, que eu acho que isso daí vai ajudar muito no planeta. Quanto menos carne a gente comer, vai ajudar no planeta num total. E você comentou para longevidade, né? E falando agora assim de longevidade, que é a parte que você está mais aí falando sobre, né? Tenho te seguido nos seus podcasts, no podcasts ali na At Your Side, e vejo que você tem falado bastante de longevidade. Você já citou o Blue Zones, eu também já citei aqui no podcast, que tem até um documentário bem interessante sobre isso. Então, eu queria que você trouxesse um pouco mais dessa tua visão sobre a longevidade, falar um pouco mais para a gente dessa visão da nutrição em cima da longevidade, em cima dos nossos futuros anos Que nos esperam, que né, nos Mar? esperam. Acho que isso é uma coisa que a gente tem que refletir, sim. Eu sempre falo, para viver mais, tem, né, nesse documentário que você falou, que está até disponível na Netflix, que fala como chegar até os 100 anos. E mostra uma série de cuidados que a gente tem que ter, né? Vai desde o tipo de relacionamento que você estabelece com o outro ao longo da sua vida, da qualidade do sono, se você tem um propósito,
a sua alimentação, que a gente já falou, mas tem um outro negócio que eu acho que é muito legal, que é manter-se ativo. E é o manter-se ativo não, nos pensamentos e fisicamente. Né? Então, a prática de alguma atividade física, junto com a alimentação equilibrada, faz com que a gente tenha uma reserva muscular. E essa reserva muscular que a gente faz, eu acho que ela é vital para que a gente consiga fazer atividades mais simples lá na frente. Então, eu sei que às vezes a gente fala, ai, tô com preguiça, não queria fazer atividade física, mas se a gente for parar e pensar que, olha, hoje é outubro de 2024, daqui a 20 anos, a gente, né, tô falando por mim, eu tenho 43, eu vou estar com 63. Nem vou fazer minha conta, cá, deixa pra lá. Deixa para lá, né? Mas nós vamos ser belas jovens senhoras. E para isso, a gente tem que, assim, se você quiser, eu sempre falo isso, se você quiser conseguir amarrar o seu tênis, o seu sapato, se você quiser tomar banho sozinho, não ser dependente, a gente tem que fazer atividade física e consumir quantidades de proteínas adequadas, que podem ser, né, se a gente está falando de uma dieta sem restrição de carne, se a pessoa não come carne, proteínas que provêm dos grãos, das leguminosas, como feijão, grão de bico, ervilha, soja, as nuts, né, arroz, tem proteína. Hoje a gente tem as bebidas vegetais que também entregam um aporte proteico importante. Então tem que fazer esse joguinho mágico de atividade física com um consumo adequado de proteína. E se for proteína de origem vegetal, hoje a gente tem um universo gigantesco, né, dessas possibilidades, seja in natura ou seja, por exemplo, à base de uma bebida vegetal que você pode preparar na sua casa ou você pode consumir, que oferta também uma quantidade interessante. Então, hoje, quando a gente vê os estudos de longevidade, eles colocam esses elementos, né? Atividade física, alimentação equilibrada, os bons relacionamentos. Recentemente eu vi uma pesquisa de uma nutricionista, ela chama Carla Prato. Ela é brasileira, mas ela fica alocada numa universidade fora e ela estuda muito esse processo que a gente chama da sarcopenia, que é aquela perda muscular que a gente tem com o passar dos anos. E ela sempre reforça isso. Mantenha-se ativo. Uma atividade física simples de 15 minutos, que você suba a escada, que você faça algum exercício com carga, que você esteja fisicamente ativo com alguma coisa que você goste, já é importante. Já vai fazer com que o seu músculo fique ali mais fortalecido, porque ele tem um papel, né, super ativo, né? Ele faz contração e relaxamento o tempo inteiro, ele precisa de nutrientes. E com o passar do tempo, a partir dos 40 anos, esse equilíbrio de produção do músculo e degradação, ele vai ficando desregulado. Por isso que é tão fácil, até os 20 anos, você faz uma atividade física e você fala, nossa, meu músculo cresceu rapidinho. A partir dos 40, você faz exercício e você fala, mas cadê esse danado do músculo? Né? Porque esse processo natural de envelhecimento, ele vai degradando mais, né? Vai diminuindo mais. Por isso que quando a gente vê alguma pessoa com um pouco mais de idade, se você for tocar no braço dela, na perna, você vai ver que é mais molinho, é mais frágil, né? Porque a pele perde elasticidade, o músculo vai perdendo a sua abrangência, e aí o que ocupa o lugar é gordura. Só que a gordura ela não é tão ativa e ela não te dá força, ela não te dá potência, ela protege, mas ela não te dá força, por exemplo, para levantar. Então, esse é um investimento que a gente tem que começar o quanto antes. Mas independente da idade, qualquer movimento vale, né? Eu digo isso porque às vezes a pessoa fala, ah, mas eu não fiz nada a minha vida inteira, eu tenho 60, eu tenho 70 anos, vou começar agora? Sim, vai começar agora. Talvez a resposta não vai ser tão rápida, mas vai ser importante. Melhor do que não fazer nada, né? Então, pelo que eu estou vendo agora de longevidade, acho que esse é um ponto importante.
e cuidar mesmo, né, das relações, da saúde mental e dos relacionamentos, porque é isso que faz com que a gente viva mais e um pouquinho melhor, né, Mar? É verdade. Eu costumo falar que yoga não é exercício físico, que yoga é muito além disso, que yoga é a vida diária, os relacionamentos, né? E você citou isso. Yoga é muito isso também, né? Como a gente se relaciona, enfim, muito além da parte física, mas quando a gente está na prática física, a prática dos asanas, a gente está movimentando o corpo. Então, ele não é o principal objetivo do yoga, mas existe ali uma movimentação no corpo, um ganho de força ou uma flexibilidade, né? A gente vai desenvolvendo algumas coisas ali na prática física, embora não seja o objetivo principal do yoga, existe também na prática. Mas mesmo quem pratica, eu sempre gosto de falar que a prática física ela acaba sendo um pouco restrita. Então, de repente, você precisa colocar um aeróbico ou um pouco mais de ganho de força, né? Dependendo da prática, o aeróbico eu acho que ele sempre vai ficar faltando um pouquinho. A parte física, talvez uma prática um pouco mais intensa compense isso. Mas realmente, tudo isso que você citou, é, eu acho que é de grande importância que a gente realmente precisa e prestando atenção nisso. Então, eu tenho muitas ouvintes aqui, eu acho que o meu maior público é de ouvintes mulheres a partir dos 30, 35. Então, já vão prestando atenção aí quando estiverem chegando perto dos 40, para não entrarem naquele estágio de, ah, não quero mais fazer exercício, ou não. Quem já faz, não deixar de fazer e quem não faz, começar a fazer, né? Começar a colocar isso como hábito. 15 minutinhos por dia. Eu tô falando como se eu fosse uma exímia atleta. Como se todo dia eu fizesse, né, gente? Não é bem assim, não. Eu também, Marcelita. Eu também sou desse time. Mas isso é um processo também que é importante, porque tem dias e semanas que você fala, nossa, super animado, vou cuidar da minha alimentação, fazer atividade física, não me estressar tanto, aquela coisa. Aí tem uma semana que é aquela semana assim que você fala, meu Deus. Mas eu gosto de dizer que isso é normal. Tá tudo sob controle, você fazer um dia, dois não, depois três sim. Por quê? Porque senão a gente entra naquele momento muito rígido, tanto de alimentação quanto de atividade física, aí a gente vai para o outro extremo, né? Que não, eu falo que não é nem o sedentário, nem o que come ruim, é aquele extremismo da perfeição de eu tenho que comer tudo certo, tenho que fazer atividade física todos os dias. Calma, né? A gente sabe que a vida não é assim. Então, também é importante, porque senão a gente pode colocar naquela obrigação, e a gente sabe, tudo que é obrigação não é prazeroso. Então, a alimentação tem que ser prazerosa, atividade física, né? Todos esses cuidados, porque eu falo, gente, eu sempre brinco, não é uma corrida de 100 metros com barreira. é uma, é uma maratona. E numa maratona você olha um atleta. O que ele faz? Ele se prepara bem e ele corre. Tem determinados momentos que ele sabe que ele tá cansado, mas ele não para. Então ele arruma o tempo dele. Ele corre um pouco mais lento, ele respira. Aí ele sabe que ali na frente vai ter uma descidinha, ele aproveita. Aí ele fala, nossa, ali vai ter uma subida. Olha o exemplo que nós vamos ter daqui a alguns meses com a São Silvestre. Tem um monte de desafio. Tem ladeira, tem subida, tem, enfim, tem o tempo, Tem o calor, mas frio. tem o calor, exato. E ele vai gerenciando isso. Então, a partir do momento que a gente acha esse ponto de equilíbrio também, de falar, nossa, hoje eu não fiz atividade física porque eu tô um pouco cansado, eu tô, não sei, hoje eu não tô com energia, mas amanhã eu vou. Hoje eu não comi certo, mas amanhã eu vou, faz parte, né? Eu sempre gosto de colocar isso porque é um ponto que a gente fala até da nutrição comportamental, que é também se respeitar, se entender, não se culpar, mas também não ficar ali naquele confortinho de ah, não vou hoje, não vou amanhã, não vou nunca, não. Aí também não. Mas se for um dia, se for, nossa, hoje eu não tô com pique. Você fala muito disso, Maia, eu gosto de fazer, é respeitar o que o seu corpo está dizendo. Tem hora que ele está falando, eu preciso de descanso, então vamos descansar.
Tem hora que você fala, tô precisando de descanso, mas você fala, mas ainda tem uma energia, aquela energia. Eu vou pegar e vou fazer aquele momento de autocuidado. Mas também descansar, né? Óbvio que não a vida inteira e o tempo todo, é bom. Isso a Marcela me ensinou e este ano de 2024 estou praticando. Eu adoro que eu dou os conselhos, mas não sigo. É nada. Eu, assim, eu tenho feito um pouquinho este ano, tenho melhorado. A academia eu já vi que não é para mim, não adianta, gente. Eu já comecei academia diversas vezes, eu começo super empolgada. Não que eu não vá, não, eu não vou para a academia com má vontade. Eu vou com vontade, só que eu vou, dura tipo um mês. Deu um mês, eu já não consigo mais, assim, realmente não gosto, eu não gosto do movimento, eu não gosto do fluxo, eu não gosto do ambiente, não consigo. Então, eu resolvi que eu vou fazer em casa. E em casa tem dado certo. Só quando eu tô assim, realmente, um dia muito cheio de coisas, muito cheio de tarefas, aí eu não consigo. Mas tem dado certo, assim. Então, é isso. O yoga não é rígido. Então, dentro do yoga, a gente sempre fala que tem a estabilidade, né? A gente procura ali ter um corpo firme, uma mente firme, mas também com espaço para leveza, com espaço para você, né, fazer a dancinha ali, perceber o ritmo que acontece. Então, não tem uma rigidez e não é para ter em nada, né? A gente tem uma rigidez, entre aspas, tipo, eu não posso comer glúten, então não vou comer glúten, né? Então, isso é uma rigidez até um certo ponto, porque eu posso substituir por outras coisas. Então, não é nada na vida precisa ser desse jeito, né? Quadrado, rígido, fechado. A vida é para ser leve, para ser vivida de maneira muito saudável, mentalmente, fisicamente, e a gente sempre lembra dentro do yoga que não somos as nossas emoções, que não somos nada disso que a gente acha que a gente é, né? As tristezas, as decepções, ai, não consegui levantar, não consegui ir para a prática, não consegui, tá tudo bem, porque no outro dia provavelmente você não vai estar igual. Você pode estar pior, você pode estar querendo menos, ou você vai acordar com vontade, mas igual você não vai. Então, assim, a gente tem que também levar atenção para esse ponto de não falar, ah, eu sou assim mesmo. Ah, eu não pratico porque eu não gosto. Então, abre espaço para esse caminho do meio aí, abre espaço para esse ritmo da vida, né? Se deixar perceber o ritmo da vida, não é deixar a vida levar, não, porque a gente deixa a vida levar, a gente não escolhe. Então, a gente colocar as nossas escolhas, mas deixando a vida ter o ritmo dela. E aí, Camis, eu ia te perguntar da proteína, você falou, tinha até anotado aqui para te perguntar das proteínas, e você falou super bem das proteínas. Ai, a gente podia ficar conversando aqui por horas. Eu ficaria aqui com você, acho que a gente não esgotaria assunto, porque é um assunto que vai longe mesmo. Então, eu quero te perguntar se você tem mais algum ponto que você queira falar que a gente não citou, algo que você acha importante colocar aqui para o pessoal que está ouvindo, assim, muito importante, né? Porque dentro do Sim. assunto nutrição, acho que tudo é importante, mas algo que você acha que faltou. Olha, a gente sabe que é um tema que é inesgotável, né? E quanto mais a gente estuda, mais a gente vê é, as evidências de que a nutrição tem o poder de transformar a vida das pessoas, a jornada. Mas eu acho que a gente falou de muitos temas e acho que o que eu tenho repetido muitas vezes é: vamos fazer uma poupança de saúde, né? E essa poupança de saúde é pensar que se a gente está vivendo mais, se a gente quer viver com mais qualidade, às vezes a gente tem que fazer algumas escolhas no aqui e no agora. E sempre escolha envolve em mudança de rotina. Então, não dá para mudar tudo ao mesmo tempo. Eu sempre faço esse convite para as pessoas. Olha na sua vida, às vezes faz uma listinha no papel, em algum aplicativo e fala, olha, o que eu gostaria de mudar? Escreve tudo, né? Depois fala, olha, disso tudo que eu escrevi, onde eu acho que vai ser mais fácil eu mudar? E pode ser mudança simples, viu, Mar? Por exemplo, eu percebo que eu não estou tomando água. Então, eu vou. Estou tomando 2 copos de água por dia. Não é o ideal. Então, eu vou tentar consumir 3 copos. E não é 3 litros de água, 3 copos. Porque é isso que você falou, é um hábito. Você vai
você vai incorporando, você vai vendo que fica mais leve, mais amigável. Aí você fala, nossa, eu consegui aqui, então eu vou conseguir mudar alguma outra coisa na minha vida. Seja de gerenciamento de estresse, de atividade física, de melhorar relacionamentos, né, pessoais, afetivos, o que for, cuidar da alimentação, porque tudo isso eu falo que faz parte de um grande guarda-chuva chamado autocuidado. E a gente está sempre querendo cuidar do outro e esquecendo da gente. Então eu sempre brinco, aquela frase do avião, né? Em caso de despressurização, coloque primeiro a máscara em você e depois no coleguinha. Ela é muito verdadeira e ela não é egoísta. É um lembrete para falar, olha, cuide da sua casa, cuide de você, para depois você poder oferecer ao outro e ao mundo o melhor. Então, acho que esse é o grande recado, né, que eu gostaria de dar para todos que nos ouvem. E é um recado para mim também, porque eu sou um ser humano. As pessoas olham, ah, você é nutricionista, você come perfeito, lindamente todos os dias. Não! Né? Às vezes eu erro também, porque eu falo, isso é uma profissão, é o meu trabalho, mas não sou eu. Né? A Camis é uma pessoa de carne e osso que gosta de alguns alimentos, que não gosta de outros. Então a gente tem que se respeitar. Então acho que esse é o primeiro grande recado, né? O autocuidado. E se a gente fizer isso, com certeza a gente cuida melhor da gente, do outro, do mundo, e repensa as nossas escolhas e melhora como ser humano. E eu acho que esse é o grande recado, Ma. E eu queria te agradecer, que eu adorei a nossa conversa. E espero que a gente fale muito mais de saúde, nutrição, bem-estar, longevidade. Ai, Cá, eu acho assim, eu que agradeço você aqui, imagina. Tudo que você colocou é tão yoga que eu não vou nem estender. Assim, a gente fala que o yoga, dentro do yoga é tudo simples, mas eu gosto de falar que o simples nem sempre é fácil. Então, o exemplo que você deu da água, é simples, vai lá e toma 1 litro. É simples, mas é fácil. Não é fácil. Então, ao invés de você colocar mais, né, não toma 1 litro, vou colocar 1 litro, coloca um copo a mais. Então, vai fazendo com que o processo fique agradável e contínuo. Então, vamos tentar manter a piaça, a constância dentro disso que a gente escolher colocar na nossa vida. Cá, eu agradeço imensamente a sua presença. É sempre muito bom conversar com você. Muito obrigada. Eu acho que é uma conversa super. é, Como que você fala no final do seu podcast? Eu falo que é para a gente sempre manter esse diálogo sobre a longevidade, o bem-estar e a ciência do bom viver. Do bom viver. Então, essa conversa hoje teve tudo isso. Agradeço imensamente, obrigada por quem esteve aqui ouvindo a gente por esse tempo. E Harion, até a próxima semana. Se você ainda não segue Rotina de Yoga, e se puder seguir, siga, dê 5 estrelinhas, compartilhe com os amigos, compartilhe nas suas redes sociais. Eu agradeço imensamente, porque assim eu consigo falar com mais pessoas sobre esse assunto que eu amo. Obrigada.